Elétrica. Boa tarde, tudo bem? E dou os parabéns por aceitar o nosso convite. Opa, fico muito satisfeito mesmo de Espero poder que sim. participar e passar um pouquinho, né? Porque quer queira, quer não. Eu sou recém-formado também, tem 2 anos, né? Mas já trabalho na área, vai fazer 10, né? Que bom, parabéns. Agradeço. Então, essa iniciativa, ela partiu dos estudantes, organizar esse evento, Show. né? Então, Muito bom, é um evento dos estudantes para os estudantes, muito né? bom. Aproveitando essa temporada de afastamento, né, por conta da pandemia, então nós estamos dando total apoio para essas iniciativas. Então, Ótimo. seja bem-vindo ao nosso ambiente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você, agradecer a Samile também por ter entrado em contato com a gente aqui, né? E a gente organizou essa apresentação para vocês. Eu vejo que é muito importante esse contato que eu vi que eu tive pouco, tá? Na época da minha faculdade, e organizavam eventos para isso também, seminários e etc., do contato, né? Do profissional que já formou, né? Que está no dia a dia ali de trabalho, para o profissional que está se formando, ou até pessoal da comunidade, né? E isso, sem dúvida, são referências que, das palestras que eu tive na época de faculdade, né, me motivaram muito, né, a querer ser como profissional, ou então a entender melhor o que é ser aquele profissional de engenharia elétrica, né, que muitas vezes o pessoal está ali fazendo aquele cálculo, está agarrado ali, fica, né, pô, vou ter que fazer isso daqui, e vai ter que fazer sim, e faz falta lá na frente, tá, pessoal? Vou tratar um pouquinho para vocês aqui disso também hoje. Agradecer demais, novamente, ao Nemat, pelo convite e a gente preparou uma apresentaçãozinha aqui com material, inclusive, que a gente disponibiliza só para pessoal que são das turmas fechadas nossa, né? Para vocês, que é um material realmente que foi muito trabalhoso de elaborar. Beleza? E aí, pessoal, no chat aí, tá? Pessoal aquecendo no chat aí, é muito importante a participação de vocês. Quem ainda não mandou o curso que vocês estão cursando, manda no chat, porque é fundamental, tá? Fundamental a participação. Como eu falei, a gente não está dentro de uma sala de aula, a gente não tem esse estímulo de outros sentidos, então bate aí, manda dúvida mesmo à vontade, que a gente está aqui para isso e para colaborar ao máximo, tá? Daqui 2 minutinhos a gente começa. Vou tirar aqui, né? Show, isso aí, pô. Vamos lá, vamos junto. Boa tarde, André, tudo bem? Gil, Brando, boa tarde, Eric, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. John, Léo, boa tarde, Giovanni, João Lucas, muito bom, pessoal. O L. Velton, muito bom, muito bom. João Lucas Rodrigues, excelente tarde a todos aí que estão aí participando desse evento. Meu relógio já são 3 aqui. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, pessoal. Vamos ver se vocês já conseguem ver. Tá enxergando aí? Dá um feedback, por gentileza, tá? Tá vendo aí legal? Manda no chat aí se tá vendo legal, por favor. Ok, ok. Vou ampliar aqui a tela aqui, ó. Vou dar um F5 na apresentação. Ver se tá legal, por favor. Ampliei a apresentação, tá tudo certo aí? Chegando bem? Deixa eu conferir no chat aqui. Show. Beleza. Vou dar o start aqui. E vou parar em alguns momentos, pessoal. Na verdade, acho que... Deixa eu ver aqui. Eu vou parar em alguns momentos aqui específicos para a gente abrir para dúvidas no meio, uma ou duas dúvidas no meio do discorrer da atividade, tá? E para eu ver também, pegar um feedback, às vezes cai, né? Aí a gente não vê e aí já era, tá? Então, beleza. Vamos dar o start aqui, pessoal. Um grande ponto aqui, mais específico que a gente vai tratar hoje, a gente vai tratar das subestações de média tensão, pessoal. Para quem não sabe, as subestações de média tensão são aquelas subestações compreendidas do nível de tensão de 1 kV a 36,2 kV. Aonde que está definido esses limites de tensão? NBR 14039, assim como a NBR 5410 estabelece também os níveis para baixa tensão, tá? Quando a gente trata de proteção, pessoal, muitas vezes, eu não sei qual que é a experiência profissional de vocês, a gente vê em mente o disjuntor, né? O aterramento também é uma coisa que pode vir à mente, que é uma proteção também muito importante na subestação, tá? E aqui na média tensão, ela se resume, não é a uma coisa especificamente que a gente vai ver. Proteção não é pontual, tá? É uma análise, é um conceito que você tem que ter
é um conceito genérico e brando, pessoal, e ela depende fisicamente de diversos componentes, e não só dos componentes, tá? Da filosofia, da metodologia a qual esses componentes foram inseridos. Basicamente, pessoal, os grandes tópicos que a proteção tem importância está relacionada à confiabilidade dos equipamentos que foram instalados naquela subestação, transformadores, chaves seccionadoras, para-raios e etc., tá? Os equipamentos instalados, disjuntores também, tá? Porque eu posso reduzir ou não a confiabilidade deles, né? Ou seja, o tempo disponível deles para o meu sistema, né? Está associado muito, pessoal, à segurança do pessoal, tá? Muito à segurança, que é um dos pontos mais importantes, tá? Eu costumo falar que a proteção, ela reduz o tempo para ganhar tempo. Por quê? A proteção, ela reduz o tempo que um defeito, que um problema está no sistema, para que você tenha aquele sistema operacional por mais tempo, ou seja, para que os danos causados por aquele problema sejam diminutos, né? Sejam os menores possíveis, tá? Por quê? Problema vai ocorrer no sistema, isso é um fato, mais cedo ou mais tarde, a depender do quê? Do nível de manutenção do seu sistema, do acompanhamento que você tem daquele sistema, da vida útil dele, tá? E quando esse problema acontecer, a proteção tem que estar afiada para retirar esse problema o mais rápido possível, para evitar danos ao pessoal e para evitar danos a equipamento. Afinal, pessoal, tem empresas que uma hora parada, a gente está falando de muito dinheiro envolvido e a gente não quer isso, né? E também tem o dano do pessoal envolvido, que o problema pode ocorrer com a pessoa dentro daquele ambiente, que é a subestação, e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como que a gente faz para que essa proteção opere corretamente? A gente vai ter que fazer um projeto, vai ter que fazer uma implantação, vai ter que fazer um comissionamento, e por aí vai. No primeiro momento, pessoal, a gente começa aqui com a nossa frase, que eu costumo começar também nos treinamentos fechados: aquele que ousa perder 1 hora de seu tempo não sabe o valor da vida. Esse é um ponto muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, pessoal, que a gente tem tanta assédio de informação de diversas partes, né, e a gente tem informações que eu julgo boas e interessantes, que é para o seu crescimento, seja profissional, seja desenvolvimento pessoal seu, e aquelas informações que eu considero ruins, né, que hoje, quer queira, quer não, o entretenimento hoje é muito forte, e ele sabe chegar até nós, né. Então, um cuidado hoje que a gente tem que ter é saber filtrar essas informações certas. E pode ter certeza que hoje, eu falo com todo mundo aqui, cara, o Google tem todas as informações que você precisa da Terra, tá? Definitivamente todas. Claro que o trabalho é maior de você achar informação lá, você fica mais tempo lá procurando essa informação e aprendendo ela, mas está tudo lá, tá? Então, saibam filtrar aí as suas informações, porque o tempo é precioso, ainda mais hoje em dia, que é tudo muito rápido. Vai por mim. Eu estou trabalhando com redes sociais constantemente, o tempo é muito veloz e passa rápido, tá? Você pode perder algumas oportunidades. Então, beleza, pessoal. Na subestação, né, que a gente conhece, eu trouxe aqui um diagrama unifilar dela. Qual que é a concepção básica que a gente tem? A concessionária, pessoal, normalmente, aos clientes atendidos em média tensão, eles são conectados à rede de média tensão da concessionária, que a gente vê através dos postes na rua, né? Nesse poste de entrada, a gente já tem um elemento de proteção, um elemento físico da proteção, que é representado através das chaves fusíveis, tá? As chaves fusíveis, pessoal, basicamente aquilo que está ali, é isso aqui que vocês estão vendo, ó, que é um cartucho, tá? Que ele tem um elemento fusível dentro dele. Eu tratei numa live hoje no Instagram, eu vou abrir ele aqui daqui a pouco para tratar melhor para vocês, tá? A gente tem o primeiro elemento da proteção da subestação, tá? Essa proteção é conectada a uma múfla, que é uma terminação utilizada no condutor para que eu promova um afastamento da blindagem, porque condutores de média tensão normalmente possuem essa blindagem, e eu tenho que afastar a blindagem que está conectada à terra da terminação, porque senão, pelo fato dela estar muito próxima, vai fechar um curto. A gente está falando aí de no mínimo 11,2 kV, que é as menores tensões aí que as concessionárias normalmente trabalham, tá? A gente vai ter um condutor de entrada, que vai ser o ramal de entrada dessa subestação, que é um condutor de média tensão, tá? Normalmente aí de 25, 35 milímetros quadrados, que é a grande maioria. Uma outra terminação dentro da subestação, tá?
E aí vai entrar na medição, a concessionária vai medir a sua energia na média tensão, a mesma coisa da baixa tensão. A diferença é que a baixa tensão é aquela caixinha lá, que a gente está acostumado a ver, né, que tem um disjuntor. Na média tensão, não. Na média tensão, ela tem uma medição direto na média, está em contato com os 13.800, ou 11.200, ou 36,5 kV, tá? Por isso, eu preciso de dispositivos que vão pegar a aquisição desse sinal e mandar para o que a gente chama de sinais secundários. São sinais mais reduzidos de tensão e corrente que esses equipamentos de medição vão conseguir isolar e medir, tá? E aí a concessionária vai emitir a fatura dela normalmente. Após o cubículo que a gente chama, ou célula de medição, né, a gente tem o cubículo de proteção em si, onde que tem também a chave seccionadora, pessoal. A chave seccionadora é para quê? Para eu poder manobrar a minha subestação, ou seja, para eu, em caso de problema de qualquer coisa que está aqui para frente, aqui dessa subestação, eu poder abrir o circuito e fazer a manutenção ou o reparo de qualquer componente que esteja depois de maneira segura, claro, desde que tudo sejam seguidos todos os passos previstos na NR10 para a completa desenergização do sistema. Fundamental, tá, pessoal? Sistema de média tensão, o erro, ele acontece normalmente só uma ou duas vezes, tá? Porque ocasiona, infelizmente, em óbito, né? Então, muita atenção, porque é importante que você siga os passos para a desenergização previstos na NR10, ok? E aí vem outro protagonista do sistema de proteção da subestação, que são os relés de proteção, que eu falo muito e bato muito nessa tecla constantemente, tá? O que ele faz, pessoal? Esse sistema de proteção, que a gente chama de proteção secundária, tá? É previsto na NBR 14039 para subestações de média tensão, e ele funciona, na verdade, como um sistema, tá? A proteção não é o relé, isso é importante que você tenha em mente, a gente vai falar. A proteção são os sistemas de aquisição, que são os TCs e os TPs. O relé de proteção também faz a parte, ele vai processar aquela informação, tá? O disjuntor de média tensão, que ele vai abrir o sistema. O disjuntor de média tensão, pessoal, ele não é igual a disjuntores residenciais, prediais e etc., que ele tem elementos termomagnéticos. Ele não é assim. Ele abre e fecha, ou por abertura manual, através desses botões frontais, ou um comando remoto, que um operador coloca no acionamento desse comando, tá? Ou através do relé de proteção, que identificou um problema, ele manda abrir. Se nenhum desses, vamos dizer, inputs nele chegar, tá? De alguma pessoa, de algum sinal externo, ele não interpreta. Pode estar acontecendo um curto-circuito, que se o relé não mandou para ele que há um problema no sistema, ou alguma pessoa mandou desligar, para ele está normal, tá? Ele é uma chave, porém ele tem condição de interromper elevadas correntes e receber sinais remotos para ele poder interromper o problema no sistema, seja um curto-circuito, uma sobretensão, vai depender da filosofia da proteção que a gente está empregando, tá? E a gente tem o no-break aqui, pessoal. O no-break, o que ele é? Para que ele serve? Ele serve para fornecer, tá, uma tensão auxiliar para o relé de proteção, porque acontece muito, tá, pessoal? E principalmente quando a gente vai fazer manutenção de subestação, a gente vai ter que desligar a rede da concessionária. O que ela faz? Ela abre essa chave aqui, tá, para a gente manutenir, ela vai aterrar esse lado aqui da chave seccionadora e a gente vai manutenir o nosso sistema normalmente. Quando o sistema volta, eu tenho que garantir que o meu relé esteja ligado. Por quê? Se porventura eu ligar o meu sistema e tiver algum curto, uma pessoa que deixou uma chave de fenda lá, encostando numa fase, numa parte metálica, tá? O que vai acontecer? Na hora que ligar, o relé vai ligar, se não tiver no break, ele vai começar a inicializar, né? E ele não vai pegar a falta. Por quê? A falta, pessoal, são milissegundos que a falta vai acontecer. Alguns ciclos é suficiente para destruir um transformador, para destruir algum equipamento. Tá? Então, o relé já tem que estar ligado e conectado para a hora que ocorrer a falta, ele já identificar e mandar o disjuntor abrir o meu sistema. Tá? Muito importante isso, pessoal. Então, aqui nesse ponto, a gente já vê a importância da proteção no item segurança. Por quê? Quando a gente está fazendo a manutenção, normalmente é importante que você deixe somente uma pessoa envolvida na reenergização daquela subestação. Se a manobra for feita direto no frontal do disjuntor, esvazia a subestação. Tá? E para você reduzir o risco dessa pessoa ter problema por falha da proteção, ela já tem que estar energizada, pessoal. Porque muitas das vezes a subestação não tem um comando remoto, tá?
não tem um comando remoto que você pode abrir direto de fora da subestação. Você tem que ir lá direto, na frente do disjuntor, que é quem vai interromper a corrente, se tiver um curto, para ele abrir ou fechar aquele sistema, tá? E aí tem um conceito de proteção muito importante, que é isso. Você tentar, ao máximo, tirar o operador de frente dos componentes que vão de manobra, tá? A chave seccionadora, pessoal, que é essa daqui que vocês estão vendo, ela não é feita para operar sobre carga, tá? Ela é feita para eu abrir o meu sistema, tirei a carga através do disjuntor, quem é projetado para aguentar interromper a levada das correntes, tá? E depois a gente já abre a chave seccionadora, que já não tem corrente, já não tem carga no meu sistema. Porque com carga no meu sistema, eu abrir essa chave seccionadora, vai dar uma fagulha boa, que vai dar para você correr pelo menos uns 3 dias sem parar, tá? Então, tem que ter cuidado na manobra, tá? E aí, pessoal, a gente tem o restante do sistema da subestação do cliente. Por exemplo, aqui eu trouxe um cliente para vocês que ele tem 3 transformadores, né? Que vai rebaixar para a subestação interna dele, e ele aqui também conta com um sistema de geração lá, em caso de queda de energia da concessionária, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, está previsto na 14039. Subestações acima de 300 kVA, tratei numa live hoje no Instagram sobre isso, tá? Subestações acima de 300 kVA, a gente tem que utilizar a proteção que a gente chama de secundária, que é o que a gente acabou de falar, que são os relés de proteção. Então, agora a gente tem uma noção do que é o sistema em termos de diagrama unifilar de proteção. Então, e outro ponto, outro item de proteção que a gente vai ter, pessoal, que vocês estão vendo aqui nessa chave seccionadora, ela tem uma base fusível aqui e um fusível HH conectado a ela, tá? O fusível, pessoal, eu vou tratar daqui a pouquinho, ele vai realmente fundir o elemento dele lá, tá? A depender do nível de energia que está sendo solicitado, e aí quanto maior a energia ali do curto está fazendo para ele, mais rápido ele vai derreter, tá? Então, beleza. Então, aqui já vimos, em termos físicos, de componentes físicos, 3 elementos. 2 elementos fusíveis e um elemento da proteção secundária, tá? Então, no final, pessoal, muitas das vezes o pessoal que está mexendo com subestações de média tensão, eu sempre pergunto assim, o que é proteção para você, no seu ponto de vista? Manda aqui para mim no chat, por favor. O que é proteção para você, na sua concepção? O que você pensa? Proteção, a primeira coisa que veio na sua mente, o que é proteção? Tá? Muitas das vezes, pessoal, os profissionais, quando falam proteção, a primeira coisa que vem à mente deles é isso daqui, é relé de proteção, é coordenograma. Alguma dessas duas coisas é o que vem na mente da pessoa. Quando a gente está falando de relés de proteção, não é só isso que tem que vir à sua mente. A proteção, em termos de proteção secundária, ela tem que ser um conceito um pouco mais completo para você, tá? E aqui eu vou trazer para vocês uma história real, tá? Que eu não vou falar exatamente quais são os clientes específicos. Deixa eu só ver aqui, o pessoal, o que eles falaram aqui, o que é proteção para eles aqui no chat. Vamos ver aqui. Tá conseguindo ver a apresentação aí, pessoal? Beleza, vou mandar de novo aqui, vou continuar, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, o caso aconteceu foi o seguinte, tá? Tinha um sistema lá, tá? Que ele estava operando normalmente, tá? Tinha outras indústrias operando, a concessionária tinha um alimentador principal, tá? Que a concessionária tem um relé dela lá também, que vai proteger os clientes conectados na barra dela, que é esse exemplo aqui específico. São empresas de pequeno porte aqui, tá? E uma empresa de grande porte específica aqui, em Minas isso aconteceu, tá? O caso foi o seguinte, houve um curto aqui, ó, no cliente, tá? O que aconteceu? O sistema auxiliar dele, que é quem é responsável por manter o relé de proteção ligado, tá? Que são sistemas auxiliares, que no caso dele lá, pelo fato de ser uma subestação maior, que era de 69 kV, o banco de baterias dele falhou. O banco de baterias falhou, o que aconteceu? O relé desligou. Se o relé está desligado, pessoal, o TC e o TP, que é o TC aqui, a representação de TC, vai mandar sinal para ele, tá? Ele vai estar conectado ao relé de proteção, que é o número ANSI 52, disjuntor de média tensão, tá, pessoal? Ele vai estar mandando sinal pro disjuntor, normal, a conexão tá ok, só que o relé está desligado. O cérebro, quem pensa, quem processa as informações que ele recebeu e para ele dar o output, está desligado. Então, resumindo, o relé não funcionou, tá? E o que aconteceu? A proteção principal da concessionária desligou, desligando todos os clientes que estavam conectados naquele alimentador da concessionária. Isso aconteceu, isso é real, tá?
E aqui a gente tira um outro conceito que eu quero trazer para vocês para a proteção, que é o seguinte: qualidade no fornecimento. Por que a concessionária ela vai te exigir as proteções mínimas lá na sua subestação? Porque a qualidade, a sua subestação funcionando adequadamente em termos da proteção está diretamente relacionada à qualidade do fornecimento dela. Isso acontece, tá, pessoal? Acontece com uma certa frequência. Claro que é bem pequena, as concessionárias tentam minimizar esses problemas no sistema delas. Afinal, elas são penalizadas pela qualidade do fornecimento da energia dela, né? E isso está, inclusive, previsto no PRODIST, no seu módulo 8, para quem se interessar mais para saber quais são os limites de fornecimento da energia dela. Então, isso acontece e ela tem que evitar isso. Então, um outro ponto que traz a importância da proteção da média tensão e o fato da gente estar conectado direto na barra de média, a gente, por promover um distúrbio desse para a concessionária, é muito pior que um consumidor da baixa tensão, tá? A gente tem uma influência muito maior sobre o sistema dela. Então, é muito importante para a qualidade do fornecimento, não só nossa, quanto das pessoas que estão conectadas junto com a gente naquele barramento. É um outro conceito de importância que eu queria trazer para vocês, tá? Então, pessoal, como eu falei, a proteção não é só isso daqui. A proteção, na verdade, elas são os relés de proteção, que é quem vai fazer todo o processamento daquela informação. Eu costumo falar que o relé é o cérebro, tá? Ele recebe as informações dos TCs e dos TPs, que são os olhos do sistema, que eles vão sentir as correntes e tensões, manda para o relé em níveis de tensões e correntes que ele consegue interpretar sem danificar, né? Que são os valores secundários. Ele toma uma decisão e ele manda por disjuntor, quem tem a força bruta, a capacidade de interromper aquela elevada potência, aquela corrente elevada do sistema do problema, tá? E o no-break é quem mantém o relé funcionando. E mais um ponto que eu quero falar, isso que correlaciona tudo isso aqui, pessoal, é também o comando, pessoal. O comando vai conectar todos esses elementos e fazer eles funcionarem em harmonia, tá? Então, é fundamental que isso daqui esteja claro para você, que aquele conceito que você tinha de relé de proteção, como ele sendo o centro da proteção, não é verdade, tá? Porque você viu mesmo que se o no-break falha, você está também sem proteção. Se o disjuntor falha, você está sem proteção. Se o TC e o TP falha, você está sem proteção. Não só o relé. É muito importante que tenha isso em mente. O outro elemento da proteção que a gente vai ter ali, tá? Que eu trouxe para vocês aqui, inclusive, um exemplar, vamos dizer assim, é a chave monopolar lá com o elo fusível, pessoal. Ela é conectada no poste, vocês já devem ter visto isso muito, com certeza, esse camarada aqui em cima do poste, sem dúvida alguma, vocês viram, né? E dentro dele aqui tem o elo fusível que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tem o terminal fonte, que é onde vai chegar a rede da concessionária, vai conectar aqui o condutor de média tensão, tá? Tem a base de porcelana, afinal, pessoal, isso não pode ficar em contato direto com o poste, porque senão eu estaria jogando a tensão no poste, eu preciso de um sistema de isolação, tá? Tanto entre o terminal da fonte e o terminal da carga, quanto entre a base de fixação do poste. Eu tenho que ter um isolador ali, certo? Para promover a isolação da rede para o poste, né? Que é onde que vai ser feita a fixação da barra, tá? Eu tenho também o terminal de carga, onde que eu vou fornecer ali para o cliente, como eu mostrei para vocês, né? Eu tenho a articulação, que é onde vai ficar apoiado esse elo fusível aqui, tranquilo? E aqui eu tenho o porta-fusível, onde vai ficar o elemento fusível, tá? O porta-fusível, ele tem esse olhar de manobra, pessoal, que é para fazer a abertura do circuito, tá? Ele vai desconectar aqui do ponto do terminal fonte, onde tem uma mola, para manter uma pressão no contato aqui, para reduzir essa resistência de contato. Muitos já viram, com a vara de manobra, ele puxa e faz a abertura do circuito fase a fase, tá? Eu tenho aqui o dispositivo de contato, que é a parte superior da cabeça dele aqui. Eu tenho o terminal de bronze fundido, né, que é do contato dele também, o porta-fusível, né, o sistema de esbarro, que é para ele poder tirar esse equipamento de lá da base aqui, da chave Matheus, vamos dizer assim, da base do corpo de porcelana dele. E eu tenho aqui a porca borboleta, que é para eu poder fixar esse fusível. O que ele é, basicamente, esse fusível, pessoal? Deixa eu tirar o compartilhamento de tela aqui, para eu mostrar para vocês. Se vocês estiverem vendo tudo aí, ó, o que tem dentro desse camarada aqui, ó? Tem o corpo do fusível, tá, pessoal? Aqui dentro dele, ele é feito de um material específico para ajudar na extinção do arco na hora que esse elemento rompe, tá? Aqui dentro dele, aqui na cabeça dele, onde que é o contato dele, ele tem aqui dentro, ó, se eu abrir aqui, ó, ele tem o elo fusível. Caiu aqui. Que é esse camarada que está aqui em cima, que eu vou tirar ele para fora, ó. Ele fica aqui, destendido aqui, ó, esticado, de forma que na hora que ele romper,
isso daqui puxar ele para fora, isso daqui sair lá da base do poste, tá? Ele cai essa chave. Aqui tem um elemento fusível que ele vai ficar conectado aqui na porca borboleta, como eu falei para vocês. Isso daqui, pessoal, tem uma mola aqui muito forte, ó, que vai ficar tensionando esse elemento. Na hora que ele arrebentar, ele puxar para fora aqui, ó. Vou abrir a borboleta aqui, ó. Soltei aqui, ó. Vou soltar aqui, ó. Tá? Abriu, ó, e dá uma porrada mesmo. E aqui tem o fusível, ó, que é esse camarada aqui, ó. Vocês estão vendo essa tripa aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ele tem curvas de operação específicas. Isso aqui opera por energia, tá? Realmente, quando há a corrente que vai sensibilizar, isso aqui literalmente derrete e rompe, tá? Vai romper e aí vai interromper o meu circuito. O problema quando a gente está utilizando esse tipo de equipamento aqui, que é o seguinte, pode acontecer de eu romper só uma fase, porque fica um fusível desse aqui por fase. O que acontece muito é de romper somente uma fase, tá? E isso é um problema porque eu estou entregando uma tensão totalmente desbalanceada para o meu cliente. Então, muitas vezes as concessionárias pedem também que eu tenha uma função chamada de 47, que é desequilíbrio de tensão. De forma que faltou uma tensão, ele vai interromper o sistema, tá? E não interromper os outros fusíveis lá, ele vai interromper o sistema do cliente para que ele não tenha tensões só em uma fase, porque desequilíbrio, isso aí dá problema em motor, queima muitos equipamentos, tá? Então, esse é um dos caras que a gente viu. A gente tem o fusível HH também, tá? Que eu não tratei dele aqui especificamente nessa apresentação, mas o fusível HH, ele é para situações específicas de curto-circuito, que é esse fusível que fica aqui nesse ponto, ó. Em caso de subestações abrigadas, né, a gente tem esse fusível conectado à base aqui dessa chave seccionadora, o HH. Ele é um pouco diferente daquele que ele é um fusível mais aplicado, que ele é mais para curto, a função dele não é tanto para sobrecarga. Esse fusível aqui, ele vai operar em sobrecarga e também para curto-circuito, esse elo fusível aqui, tá? E aqui em cima dele, normalmente, tem a designação dele, é 50K e etc., a especificação desse fusível, tá? Compartilhei a tela aí não, né? Compartilhei agora. Compartilhar. Ok. Estou compartilhando a tela, tá? Estão vendo aí legal? Voltei o compartilhamento aqui. Foi. Então tá, vamos dar sequência aqui no que a gente estava falando. Vou abrir já direto nessa daqui. Então, como eu falei para vocês, aquilo dali é um elemento fusível, tá? O que é esse elemento fusível? Quer dizer que, deixa eu ocultar isso daqui, quanto maior a corrente que passar por esse elemento, menor é o tempo de operação. Ó, vamos pegar uma corrente aqui de 20 amperes. Esse é um gráfico bilogarítmico, tá, pessoal? Que é o coordenograma que todo mundo fala aí bastante, porque ele é bilogarítmico. A escala do eixo X é logarítmica e a escala do eixo Y também ela é logarítmica. Se você observar aqui, ó, ela tem distâncias entre medidas diferentes. Olha aqui, ó, aqui é 2 amperes, tá? Aqui o eixo de corrente, e aqui o eixo de tempo em segundos. Então, aqui eu tenho 1 ampere, 2, 3. Você vê que as distâncias são diferentes. Por quê? Por causa da escala logarítmica. Só que de 10 em 10, ou seja, vezes 10, eu tenho a mesma distância. Ó. Essa distância do 1 até o 10 é a mesma distância do 10 até o 100. Isso aí a gente olhando numa escala em centímetros, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 amperes, tá? 100, 200, 300, 400. Depois que passou do anterior, vai sempre em múltiplos do anterior. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, tá? Então, se você pode observar, isso é uma curva de um fusível utilizado dentro daquele cartucho ali, tá? Qual que é a função dele? É interromper quanto maior a corrente de falta. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma corrente de falta aqui de 20 amperes, que é essa reta aqui, se vocês observarem, ó, o tempo de operação desse fusível aqui vai ser em cerca de 1, 2, 3, 4 segundos, ó. Tá? O tempo mínimo de operação. E o tempo máximo de operação vai ser cerca de 6 segundos, tá? Por que o fusível tem uma curva de tempo mínimo e o tempo máximo de operação? Porque não é 100% certo que a fusão vai ocorrer naquele tempo, mas é 100% certo que ela vai ocorrer nessa faixa de tempo para essa corrente aqui em específico, tá? Então, os fusíveis são passados em faixas de corrente. E aqui a gente observa que quanto maior a corrente que estiver passando no circuito, mais rápido esse fusível vai fazer a sua fusão. Tranquilo, pessoal? E é assim que o fusível faz a interrupção daquele sistema. Por que o fusível é muito importante lá na média, não só na subestação, ele já começa antes, tá?
lá no poste da concessionária, onde que o cliente vai derivar. Por quê? Ela vai fornecer uma proteção de retaguarda para a proteção interna do cliente, seja o disjuntor de média tensão, o fusível HH do transformador, que em caso de falha, se tiver pessoal envolvido ali, inclusive está batendo no ponto da segurança, eu vou ter a operação do disjuntor da rua, que vai ser do fusível da rua, que vai ser o fusível de média tensão da concessionária. Então, um ponto muito importante, que é um conceito da proteção, pessoal, elas trabalham sempre em redundância, tá? Redundância na proteção é muito comum. E para que as redundâncias funcionem de maneira inteligente, a gente aplica o conceito da seletividade, que é o quê? Uma proteção operar primeiro que a outra para que eu mantenha o máximo de sistemas possíveis ligados. Nesse caso aqui, por exemplo, da concessionária, que eu trouxe para vocês, o conceito de seletividade não foi aplicado, porque falhou a proteção do cliente, entrou a proteção da concessionária. Só que o correto era que o cliente operasse, tá, de maneira seletiva, de forma a deixar que os demais outros clientes conectados à barra, né, permanecessem funcionando, e isso está associado ao conceito de seletividade, que é muito importante na proteção, tá? Tranquilo, até aí vimos o fusível, vimos como ele funciona, é um elemento fusível, ele é fundamental para fornecer uma proteção de retaguarda para a concessionária, ele tem um tempo mínimo de fusão, um tempo máximo de fusão também, que é muito importante, né? E aí agora, pessoal, eu vou trazer um outro ponto aqui muito importante, que está relacionado à confiabilidade, tá? Afinal, uma empresa parada são horas de produção perdidas, e quando a gente está tratando de segurança de pessoal, que é um dos pontos que bate muito a proteção, vem também o fato da gente ter que proteger os nossos equipamentos, tá? Os transformadores, os disjuntores, os condutores são os cabos de média tensão que estão ali para fazer o fornecimento para o meu cliente. É muito importante a gente atentar a isso daí, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de proteção do transformador especificamente. Para todos os equipamentos, pessoal, há grandezas elétricas que a gente tem que observar para protegê-los. No caso do transformador, eu trouxe aqui para vocês algumas informações. Para quem não sabe, pessoal, isso aí é a placa de um transformador de 25 MVA barra 30 MVA. Por que 25 barra 30 MVA? Os transformadores não só tão maiores, eles vêm aqui, se você observar desse lado direito aqui, ó, eles vêm com ventiladores acoplados aqui aos radiadores dele. Para que é o radiador? Para fazer o arrefecimento do óleo mineral isolante que está dentro aqui desse transformador, tá? Mas eles têm a condição de ligar no que a gente chama de ventilação forçada, tá? Air Force, de SAF aqui no finalzinho da placa aqui, ó. Que é o seguinte, quando eu ligo essa ventilação, eu maximizo a potência desse transformador em cerca de 25%, tá? Por quê? A potência do transformador também está associada à temperatura daquele equipamento, tá, pessoal? Quanto maior a temperatura acima das condições que ele tem de operar, menor vai ser a potência que ele vai conseguir entregar. Que os elementos dele, afinal, a gente está falando ali de cobre, de silício, de papel que está dentro desse equipamento, não vai aguentar tanto. Então, o limite mais é a temperatura, tá? A gente tem a tensão, é um transformador de 138 para 13,8, nesse caso aqui, tá? Eu tenho aqui as impedâncias percentuais dos equipamentos, tranquilo? Eu tenho aqui também as tensões na alta tensão. Esse transformador aqui, ele pode ser ligado em diferentes TAPs, né, pessoal? Vocês já devem ter visto isso daí. Tem a baixa tensão dele aqui também, que só tem uma tensão. O TAP eu vou variar na alta tensão desse transformador. Aqui eu tenho a conexão e o diagrama fasorial. Mas eu falo assim, pô, por que é importante eu saber essas informações que eu fiz um highlight aqui para vocês? Porque essas informações estão totalmente associada às características que a gente vai ter que determinar de problema dos transformadores, que a gente sabe que, ó, isso daqui é um problema muito grave para esse transformador, e a proteção tem que eliminar com esse tempo. Então, vamos entender melhor aqui, tá? Bom, o transformador, pessoal, vamos tratar primeiramente construtivamente, dentro desse camarada aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o núcleo dele, tá, pessoal? A gente vai ter 3 conjuntos de bobinas aqui, né? A gente tem uma bobina interna dele aqui, que é mais grossa, né? Afinal, é a baixa tensão, vou ter uma corrente mais elevada, que é o enrolamento de baixo, que normalmente fica dentro dessa coluna aqui, com o enrolamento de baixa dentro aqui, tá? E a gente tem por fora, que são fios mais finos, como vocês podem ver aqui, que é o enrolamento de alta tensão do transformador. O princípio do transformador é aquele princípio de variação de fluxo, né, pessoal? A gente vai ter o mesmo fluxo passando aqui, né, nas 3 bobinas, e a gente tem a separação das 3 fases desse transformador. Fases A, fase B e
C do transformador. Como você pode observar, pessoal, no caso específico dos transformadores a óleo, ele vai estar dentro desta caixa, e lá dentro da caixa o que vai ter? Tem óleo, tá? Aqui tem fios esmaltados, tá? Ele tem esse esmalte de isolação, tá? Ele tem papel, os transformadores também são envolvidos em papéis impregnados, tá? Eu tenho aqui madeira também, tá? Taliscas que são utilizadas aqui também para fazer a parte de apoio do transformador. Eu tenho um story lá também que eu mostrei, tem um destaque lá no Instagram, no nosso Instagram, que você consegue ver um transformador de dentro, as bobinas dele, tá? Então, aqui, pessoal, é bem, no meu ponto de vista, assim, não é um negócio assim tão tecnológico, tá? É uma tecnologia bem antiga mesmo. O que o pessoal conseguiu melhorar é o quê? A tecnologia do núcleo ferromagnético, né, que a gente conseguiu, passou, né, dos bem antigos mesmo, passou para núcleo de grãos orientados, né? A gente melhorou as perdas desse núcleo. O corte do transformador também, a gente conseguiu reduzir perdas através do corte da maneira de montagem. A gente também tem, né, claro, transformador de núcleo envolvido, transformador de núcleo envolvente, aí tecnologias de montagem diferentes também a depender da aplicação. Então, basicamente, o que você vai ver, a gente vai ter componentes aqui, pessoal, que são muito sensíveis à temperatura. Esse é o grande ponto que eu queria trazer. São muito sensíveis à temperatura, tá? E que vão, com certeza, danificar. Se eu perder a isolação de alguma maneira e fechar para a terra, eu vou ter um curto interno no transformador, tá? E quando eu tenho algum curto, por exemplo, fora do transformador, esse transformador vai aguentar alimentar esse curto por um tempo específico, tá? Ele não aguenta ficar a vida inteira alimentando esse curto, tá? E a gente vai entender aqui melhor qual que é o limite de corrente e o tempo que ele pode permanecer alimentando essa corrente, tá? Uma coisa, um conceito que eu quero trazer para vocês aqui, que muitas vezes, às vezes, confunde, é o conceito de corrente em rush e corrente de ANSI, tá? Que é corrente de dano do transformador, que são duas coisas diferentes. Corrente em rush, pessoal, é normal e é legal, tá? É um sintoma normal do transformador. O que acontece? Toda vez que um transformador é energizado, e esse fenômeno aqui pode ser mais, vamos dizer assim, mais notável ou menos notável, vai depender do ângulo da tensão na hora da energização, tá? E essa corrente que ele dá na hora que ele parte é uma corrente muito elevada, pessoal, mas é uma corrente transitória, e isso é normal dos transformadores, tá? Que a gente chama de corrente em rush, ou corrente de magnetização desse equipamento. Isso é normal, e eu tenho que permitir que o transformador passe por esse período transitório, tá? Essa corrente dura mais ou menos 6 ciclos, tá? Então, a gente tem 6 ciclos aqui até que ela alcance o regime permanente, isso é normal. 6 ciclos dá em torno de 0,1 segundos, que é o tempo que demora para essa corrente acomodar e o fluxo ali acomodar no núcleo do transformador, tá? Então, a gente tem 2 períodos, como eu falei, o regime transitório, tá? E a minha proteção tem que entender que isso é normal, porque se eu não permitir, por exemplo, se o relé ou o fusível vai interromper o elemento fusível aqui no segundo ciclo, não vai ligar o sistema, pessoal. E é normal, e o fusível e o relé de proteção tem que entender que isso é normal. Isso é um conceito importante que às vezes o pessoal confunde, tá? Eu tenho aqui o regime permanente, né? Que depois que ele já alcançou ali, ligado. Afinal, o transformador tem uma corrente de magnetização, mesmo que o secundário dele esteja aberto, ele vai ter uma corrente pequenininha, mas vai ter, né, que é a corrente de magnetização do núcleo dele. Aí tem ali também, claro, né, a gente tem o fio ali que ele é contínuo, né, ele vai estar alimentado ali, tem uma resistência também própria dele, que vocês devem ter visto a resistência série, né, e o ramo de magnetização, que é o circuito equivalente do transformador, tranquilo? Show de bola! E aí, pessoal, aquilo lá é em rush, a magnetização, é normal do transformador. E agora tem uma coisa que não é normal do transformador, que é o que a gente chama de corrente ANSI, pessoal, ou corrente de dano. Essa corrente, pessoal, nada mais é do que um curto-circuito trifásico no secundário do transformador, tá? A magnitude dessa corrente. E essa corrente não pode permanecer no transformador por mais que 2 segundos, pois acima disso eu posso chegar a ter danos irreversíveis para o equipamento. O que ocorre muito com os transformadores, pessoal, que as correntes de curto, elas têm efeitos tanto térmico no transformador, em termos da isolação, ela pode derreter aqueles fios esmaltados, quanto efeito mecânico. Quando o transformador dá um curto, ele expande as bobinas para fora e ele quebra as taliscas de apoio, pode até quebrar os parafusos da culatra, então dá muito problema e aí você danificou o seu transformador. Foi para o saco, pessoal. E aí depois que tem aquele curto, você liga o seu sistema, você vai ver que não está dando atenção nominal no secundário, por quê? Houve algum problema interno nele, então eu não posso deixar
que isso ocorra. E essa corrente, ela pode ser calculada. Como que ela é calculada? Eu pego a corrente nominal do transformador, multiplico por 100 e divido pela impedância percentual, que é um dado que está na placa dos equipamentos. Aqui, ó. Aqui na placa dele, se você observar aqui, ó, base de 25 MVA. Vocês lembram lá do sistema de PU, com certeza vocês aprenderem eletrotécnica, não sei qual que foi a matéria específica aí da universidade de vocês. Mas a gente tem impedância percentual aqui em PU do transformador, tá? É essa impedância que a gente coloca lá, na hora da gente determinar aquele problema. Nada mais é, pessoal, isso aqui é um curto-circuito trifásico, essa é a equação do curto-circuito trifásico, tá? No secundário do transformador, ou seja, imagina que eu tenho uma fonte ideal de 1 PU no primário. Tá? Eu fecho um curto no secundário, o que eu vou ter? É o curto trifásico, que quem está limitando esse curto vai ser só a própria impedância do transformador, que é o Z percentual aqui dele. Então, vamos dizer que eu tenho um exemplo específico, tá? Dado um transformador a óleo de 300 kVA, com impedância percentual de 3,56%, alimentado por uma rede de 13,8 kV, qual que é a corrente ANSI? Basicamente, a gente tem que determinar a corrente nominal do transformador, 300 kVA, dividido por 13,8 raiz de 3, né? Sistema trifásico, né, pessoal? 12,55 amperes, né? E para a gente achar a corrente ANSI do transformador, 12,55 vezes 100, como eu falei, vezes a impedância percentual, 3,56, que dá 352. Então, para esse transformador, se eu mantiver essa corrente por mais que 2 segundos, eu provavelmente vou ter um dano reversível. Quer dizer que eu com certeza vou ter 2,1 segundos, 2,2? Não necessariamente, tá? Mas é muito provável que eu vou ter um dano irreversível para esse equipamento e eu vou ter que ou rebobinar ele, mudar a configuração interna dele, alguma coisa do tipo para reforma, tá? Muitas das vezes, tá, pessoal, eu tenho danos irreparáveis, que eu tenho que substituir o equipamento, não dá reparo. Acontece muito, pessoal, acontece muito, tá? E aí, pessoal, aqui a gente está falando em alguns pontos específicos, que nós estamos afetando a confiabilidade daquele equipamento, tá? Porque eu estraguei um equipamento porque a minha proteção não estava alinhada. Eu estou afetando também a segurança do pessoal, porque quando eu tenho esse curto, o óleo esquenta muito e borbulha. Então, dependendo do tempo que aquilo ficou ali, a tampa até estoura, pessoal, tá? A tampa está estoura. Então, se tiver alguém ali dentro da subestação, esse óleo está uma temperatura elevadíssima. A temperatura normal do óleo ali dentro ali já é em torno de 60, 75 graus, tá? Então, se já está em curto, você pode ser que vai ser o óleo fervendo ali e dá para queimar, viu? Segurança de pessoal. Então, mais um ponto da proteção. O outro ponto da proteção que eu queria trazer para vocês aqui é um ponto, assim, muito importante, tá? Que está associado à proteção, mas muitas vezes o pessoal não vê que está associado, que é o aterramento, pessoal. Quando tem uma pessoa caminhando ali dentro daquela subestação, de qualquer ponto, isso também se aplica a sistemas para descarga atmosférica, que vocês viram ontem na palestra de ontem, né? Quando a gente tem uma descarga no solo, alguma outra fonte, uma corrente de falta, né, para um sistema de aterramento ou até no solo, e uma pessoa está caminhando nesse ponto e tem essa descarga, eu vou ter linhas equipotenciais a partir desse ponto onde ocorreu essa injeção de corrente. Pelo fato de eu estar andando ali, se eu estar, por exemplo, com os pés aqui em 2 pontos de linhas de potenciais, o que vai acontecer? Eu tenho uma diferença de potencial entre os meus pés, tá? Se eu tenho essa diferença de potencial entre os meus pés, eu tenho uma corrente circulante no corpo disso daqui. Para quem não conhece o livro, o Geraldo Kinderman tem um livro que chama-se Choque Elétrico, tá, pessoal? Que trata bem específico os danos que a eletricidade trazem para o corpo humano e faz diversas análises. Muito bom livro, eu recomendo para vocês aí. E para a gente evitar esse problema, a gente tem uma corrente que a gente chama de corrente de choque de curta duração, tá? Que é uma corrente que a gente pode permitir circulando no nosso corpo sem que eu tenha danos no meu sistema, que no caso é o dano de fibrilação, tá? O grande problema claro, pode ter um dano ali de queimadura, de queima e etc, de eu perder o jogo das pernas, eu cair no chão e acontece em descarga atmosférica também, tá? Mas o grande dano é a fibrilação, que para o coração, tá? Dá arritmia e para. Tá? Então, um risco muito grande, eu tenho que respeitar essa corrente. E se a gente observar aqui, pessoal, a gente tem um circuito, a gente consegue modelar isso em termos de um circuito. Eu tenho o EP, que é o potencial gerado por essas duas linhas de potencial no solo. Eu tenho a resistência dos pés do camarada, afinal, o contato, né, pessoal? Como a gente sabe, né, a gente aprendeu lá na física, no ensino médio, né, as duas superfícies aqui, mesmo que eu esteja em contato, não está em contato perfeito, né? Portanto, que eu tenho o conceito de atrito, né?
E eu tenho o coeficiente de atrito também. Então, eu tenho uma resistência de contato promovido por esse contato que não é perfeito ali, tá? E eu tenho a resistência do corpo humano também, do ser humano, que vai fechar esse circuito aqui. E eu tenho que calcular uma corrente que não deixe isso. Essa corrente, pessoal, de choque de curta duração, ela está necessariamente associada ao tempo de operação da proteção, que eu vou falar para vocês. Aquilo lá, pessoal, é o potencial de passo que a gente tem que controlar dentro da subestação quando a gente está fazendo o dimensionamento do sistema de aterramento, tá? Outro potencial que eu tenho que controlar quando eu estou projetando a subestação, e como eu te falei, está sim associada à proteção, é a tensão de toque, que é quando a pessoa entra em contato com uma estrutura viva, tá? Que porventura, por exemplo, uma falha de isolador fez a energização da estrutura metálica, e aí eu tenho essa tensão de toque aqui, que vai passar uma corrente através do corpo do indivíduo, que também não pode ser maior daquela corrente de choque de curta duração. O próprio nome já fala, pessoal, corrente de choque de curta duração. Essa corrente tem que ser eliminada rápida. Tem que ser eliminada rápida? Está associada à proteção, tá? E o circuito, nesse caso específico, eu tenho o potencial de toque, né? Que é da rede aqui promovida, a resistência do corpo humano desse camarada aqui, que vocês estão vendo, e eu tenho em paralelo aqui as impedâncias, né? As resistências de contato do pé do camarada, fechando o circuito aqui, tá? Então, beleza, pessoal. Aí você fala assim, pô, mas o que isso tem a ver com a proteção? Isso tem a ver com o seguinte, essa corrente de choque de curta duração, né, ela é diretamente determinada pelo tempo de operação da proteção. Tá? Se a operação não protege, o dano causado no corpo está associado à magnitude da corrente versus o tempo que essa corrente vai circular no organismo. Tá? Então, se a proteção não é rápida, tá? A corrente que vai poder circular é muito pequena. Vamos olhar em termos de equação. Aqui eu trouxe a equação do potencial, tá? A equação é o potencial de passo máximo permitido, tá? Quando um ser humano está em contato. Isso está previsto pela NBR 15751, que é onde a gente faz a especificação da malha de aterramento, e a gente também tem a NBR 7117, que é onde a gente faz a especificação da estratificação do solo, né, medições do solo, estratificação do solo, etc. Tranquilo? Então, aqui eu tenho os potenciais de toque, né, resistência do corpo humano, e aquele circuito que eu falei lá, que eu mostrei do potencial de passo. A resistividade da camada que está sobre o pé do indivíduo, C é um fator de correção, e aqui está o protagonista que eu quero trazer para vocês. Eu trouxe isso aqui para vocês verem que está na norma, que é o ICHCD, que é o ICHCD que eu falei, a corrente de choque de curta duração. Como que a gente determina? Quem determinou isso aqui, pessoal? Foi Dalziel, tá? Que determinou isso daqui, e é essa equação aqui que determina, ó, a corrente de choque de curta duração, ou seja, a corrente que pode circular no meu corpo naquele tempo, é essa daqui, ó. E a corrente de choque de curta duração, ela está associada ao tempo de operação da proteção. Se eu tiver tempos, quanto maior o tempo de operação da proteção, menor é a corrente que vai poder circular no corpo do indivíduo. Então, mais uma vez, a proteção associada à segurança, associada ao sistema de aterramento da proteção, que é um item fundamental para a segurança daquela subestação, tá? Então, bate muito no ponto da segurança a subestação. E aqui o coeficiente C de norma, tá? Eu só queria trazer para vocês aqui esse ponto específico do aterramento, o ROS e o RO1, que é a resistividade, onde que o cara vai pisar, por exemplo, pode ser o concreto, que ele está pisando ali naquele momento, né? Ou pode ser até mesmo o solo, por isso que muitas vezes a gente coloca camadas de brita para aumentar esse potencial máximo que pode o indivíduo, e aqui a resistividade da primeira camada, que vem da estratificação do solo. Então, pessoal, para sintetizar aqui, os pontos máximos dessa apresentação nossa foi o seguinte, tá? Necessariamente a proteção muito importante na confiabilidade da subestação, em termos de danificar os componentes ali, em termos de segurança de pessoal envolvido na sua subestação ou em outra subestação, tá? A questão da qualidade do fornecimento, pessoal. Você também, aquela subestação de média tensão, apesar de você pensar que ela está isolada, ela está conectada num sistema que ele tem que fornecer uma energia com uma determinada qualidade. Então, você está diretamente relacionado à qualidade do fornecimento de outras pessoas conectadas ali, tá? Então, basicamente, pessoal, esses são os pontos principais que eu trouxe para vocês aqui, da importância da proteção. Eu tive que trazer aqui também alguns elementos básicos para que vocês entendessem o que é a proteção na média tensão, para que vocês pudessem entender melhor o que eu estivesse explicando, tá? Basicamente, é isso aqui que eu trouxe para vocês hoje na nossa apresentação. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito dessa apresentação. E aí eu perguntei um negócio aqui no chat, que não sei se o pessoal perguntou, eu não estou vendo no chat aqui o pessoal falando. Deixa eu parar o compartilhamento aqui.
pessoal tá no chat aí, pessoal? Ah, porque eu rolei o chat para cima aqui. Boa. Bom, pessoal, alguma dúvida com relação à proteção? E outra coisa aqui, ó, o relé de proteção, o pessoal fala proteção secundária, né? A proteção secundária é isso daqui, ó, tá? É representada através do relé de proteção. Como eu falei para vocês, não é só o relé, tá? Tem que tirar o conceito da cabeça que é só o relé de proteção. Quem vai promover a minha proteção no meu sistema. A gente tem que ter em mente que a gente tem que ter o sistema de proteção, quando a gente está tratando de relés, tá? Que eu tenho o sistema de alimentação auxiliar do relé, eu tenho os disjuntores que vai fazer a interrupção, os TCs e os TPs que vai fazer a aquisição do sinal, e isso tudo tem que estar conectado, que é o comando da subestação. Tranquilo? Tem alguma dúvida a respeito da apresentação, a respeito de subestações de média tensão conectadas a consumidores conectados em média tensão, para a gente já dar, sanar essas dúvidas aqui. Não estou vendo ninguém no chat, pessoal, manda no chat aqui. João Paulo Prestes. Boa tarde. Só um minutinho. Boa tarde, Hilton. Vou pegar o fone de ouvido aqui. Fala, André. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agora? Prazer. No chat agora nós tivemos uma pergunta só da Joana Firmino. Ok. Uma pergunta só aqui dela, que ela está perguntando, né, se ao limpar o ar-condicionado, se eu devo confiar que ele não, né, irá me dar choque, ó, por estar desligado só no controle. Não, de forma alguma. Ele ainda está com o cabo chegando aí lá, energizado, tá? O risco é o mesmo, tranquilo? Qualquer local que você for fazer interrupção, gente, independente seja em sistemas de baixa tensão, em sistemas de média tensão, a gente tem que seguir o que fala a NR10, né? A gente tem que abrir o sistema, a gente tem que testar, a gente tem que sinalizar, tá? Nenhum equipamento é confiável. Nenhum equipamento é confiável. Tá? E nem pessoal, tá? Pessoal também não é confiável, porque acontece lapso, tá? Comunicação é muito importante, tá? Já tive situações, infelizmente, tá, pessoal, de pessoal em contato com a média tensão, acidentes sérios, tá? E realmente é um problema grave. Então, a gente seguir uma sequência, parece bobo, a gente está na nossa casa, mas acidente doméstico, para quem não sabe, mata muito, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida com relação à média tensão? Alguém que quer trabalhar nessa área de estudos também, tá, pessoal? E como eu falei, para aquilo tudo funcionar adequadamente, a gente tem que ter os estudos da proteção, a gente tem que prever o projeto da subestação, né? Aquele coordenograma que eu falei, eu tenho que fazer uma sequência de cálculos para determinar os ajustes que a minha proteção vai ter. Tudo tem uma sequência, tá? Para que eu garanta que tudo funcione adequadamente, tudo funcione de maneira coordenada, tá? E que os problemas sejam interrompidos no momento certo e com a velocidade certa, que é uma das coisas mais importantes que eu mostrei para vocês. No sistema de aterramento, a velocidade está muito associada à segurança, tá? E como eu falei nisso, a proteção vai atuar para reduzir o tempo, tá? Do problema no circuito para a gente ganhar mais tempo, ou seja, ganhar mais tempo de vida, seja ganhar mais tempo de um equipamento operacional no meu sistema. Tranquilo? O pessoal está perdendo a vergonha aí, que bom, estão começando a fazer perguntas. Eu fiquei em dúvida sobre a corrente de Rush. Vou explicar novamente, está em Rush, só respondeu o Leonardo. No caso dos 3 clientes, como teria que ter sido feito para que não tivesse acionado a proteção da subestação? Como eu falei, o correto é que a alimentação auxiliar, aqui desse consumidor aqui, ó. Deixa eu compartilhar. O correto é que essa alimentação auxiliar desse consumidor não tivesse falhado, tá? Como eu falei, pessoal, também ocorre falha, tá? Normal e tudo, mas poderia ter sido evitado se tivesse um monitoramento do banco de baterias, tá? E alguém fosse lá. Isso aí, tá? Eu vou te falar o que aconteceu na verdade. Esse banco já estava com problema, ficou com problema há meses, tá? Esse banco. Então, não pode negligenciar. Colocar um sistema de alarme do sistema de alimentação auxiliar para alarmar quem é o responsável por manter esse sistema manutenido para tomar providência rápido. Isso pode acontecer falha? Pode, é normal, acontece. A falha não aconteceu, falhou agora e o curto já entrou. Ele não adivinhou que falhou e já veio. Não, foi uma negligência muito grande, tá? E eu vou te falar, 99% dos problemas, de qualquer problema que o ser humano está envolvido, é negligência dele mesmo, tá? Seja acidente de carro, seja o que for, é negligência. E eu tenho um contato com muitas subestações e acontece muita negligência, tá? Coisas simples de fazer que poderia ter evitado esse problemaço e a subestação pegou fogo, tá? Entrou em chamas, foi coisa de louco. Tá? Agora, outra dúvida aqui.
Qual dispositivo de proteção é melhor instalar no começo de um alimentador de distribuição? Um disjuntor ou um religador? Vamos lá. No alimentador de distribuição, vai depender aonde que está localizado, né? No alimentador da distribuição, pode estar instalado lá na subestação da concessionária, e aí, normalmente, ela prevê um cubículo lá com um disjuntor, nesse caso é melhor, um disjuntor para ela, né? Ou esse elemento de interrupção pode estar num poste. Eu colocar um disjuntor num poste não é viável. O que é viável é o que a gente chama dos religadores, né? Os religadores que são os componentes adequados para a gente colocar no poste e fazer a interrupção da falta ou do defeito naquele sistema, e ele ainda faz o religamento também, né? Que é uma das funções do religador também, além de eliminar algum tipo de falta. O João Paulo Preste perguntou, eu fiquei com dúvidas sobre a corrente de Rush. Você poderia explicar novamente? Positivo. Vamos entrar aqui na corrente em Rush. Como eu falei para vocês, pessoal, toda vez que o transformador energiza, isso aqui é como se eu pegasse uma oscilografia no momento da energização do transformador, ele vai ter um pico de corrente aqui, tá? Que ele pode ser maior ou menor, como eu falei, a depender do ângulo da tensão na hora da energização desse transformador. Tá? Pode chegar a ter no núcleo do transformador até 2 vezes o fluxo nominal dele, tá? Circulando no núcleo dele, por isso que dá essa elevação aqui. Então, pessoal, pelo fato de eu energizar isso acontecer, o que acontece? Na hora que eu liguei, o transformador dá esse pico de corrente. Como eu falei para vocês, esse pico de corrente dura aproximadamente 6 ciclos, tá? Depois que passou esses 6 ciclos, né, depois que passou o regime aqui transitório dessa energização, a gente entra no regime permanente dessa energização, tá? Que é quando o transformador já está, se ele tiver com o secundário dele aberto, se ele não tiver carga nenhuma conectada nele, ele vai reduzir só a corrente de magnetização dele ali, básica dele. Tá? Que é a corrente do fio, né? Afinal, não é interrompido o fio, eu tenho a resistência e eu tenho o ramo de magnetização do transformador. Vocês lembram o circuito do transformador, né? Eu tenho uma resistência séria e uma reatância séria, o ramo de magnetização, né? E a resistência séria e a reatância séria do secundário do transformador. Tranquilo? Então, esse é o circuito. Quando eu não tenho carga no secundário, eu estou circulando o quê? Pelas resistências série, né? E a reatância série, e pelo ramo de magnetização também. Eu tenho essa corrente circulando ele durante o período que ele está energizado sem carga. Quando ele liga a carga, eu vou ter também a contribuição da corrente que a carga está solicitando do transformador. Então, isso daqui é normal, tá? E isso acontece quando o transformador está energizando. E o relé não pode operar quando isso acontecer, não. Tá? Isso aqui ele não tem que entender que, por exemplo, é um curto-circuito, alguma coisa. Ele tem que entender que, ó, aconteceu isso, mas é normal. Agora, tudo tem um limite, né? Normalmente a gente deixa um limite, a gente ajusta o relé em torno dessa corrente máxima aqui, aproximadamente, em termos RMS, não de pico, né? E aí, ele deixa, por exemplo, em torno ali de 0,15 segundos. O relé fala assim, ó, 0,15 segundos eu vou deixar. Isso aqui dura 0,1 segundos, né? 0,15 ele deixa, tá? Passou de 0,15 e permaneceu corrente elevada, aí ele vai entender que ele tem que operar, tá? O relé, o fusível também, a gente tem que analisar isso. Tranquilo? Mais alguém? Todos os transformadores. João Paulo Prestes. A corrente ANSI do transformador pode acontecer em transformadores a seco? Ela acontece, muito boa pergunta, tá? Ela vai acontecer tanto em transformadores a seco, tanto em transformadores a óleo, quanto em TCs, quanto em TPs. Por quê? Isso, pessoal, é um fenômeno que vem da tecnologia utilizada, que é equipamentos que utilizam núcleo ferromagnético, que utilizam esse princípio de núcleo ferromagnético, para eu transportar uma tensão ou corrente para o secundário. Na energização, eles vão ter isso sempre, independente se é um transformador a óleo, se é um transformador a seco. No caso dos transformadores a seco, só que a magnitude dessa corrente vai ser um pouco mais elevada que dos transformadores a óleo, tá? Mas tem ambos os casos, vai ter sim. Mais alguma dúvida, pessoal? E também, pessoal, lá, se vocês derem uma entrada lá no nosso canal do YouTube, Mexe Engenharia, no Instagram, a gente está todo dia postando conteúdo da parte de engenharia, da parte eletrotécnica também, na parte específica de média tensão, tá? Show de bola, Leonardo, show de bola. Mais alguma coisa, André? Era isso mesmo que eu ia comentar aí para você, se você quiser dar um overview, abrir a página daí da Mexe Engenharia, abrir mostrar aqui, deixa eu ver. O pessoal, que é bacana. Eu vi que tem inclusive, essa semana,
a gente está com um evento, que é um workshopzinho, que a gente está muito conteúdo. Ó, tivemos live ontem, foi uma subestação de 5.5 MVA, tá? 5.500 kVA, pessoal, uma subestação muito grande. Está tendo live todos os dias, está tendo o evento, que a gente está disponibilizando muito conteúdo, mais especificamente desse evento, né? Coincidiu com eventos seus aí, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Instagram nosso é esse daqui, pessoal, alguns devem conhecer, não sei se muitos, tá? Onde a gente tem conteúdo aqui todo dia, ó. Fiz uma live agora meio-dia, antes de vocês entrar com vocês aqui, meio-dia e meia, nós fizemos uma live aqui, que eu tratei especificamente das proteções, entrei num projeto aqui, tá? Postamos story aqui, muito conteúdo, cara, é muito trabalho mesmo. Isso aqui é um relé de proteção operando, só que antigamente eram relés de proteção eletromecânicos, tá? Hoje os relés são microprocessados, né? Que é nesse modelinho aqui. Antigamente era assim, era tudo por torque magnético, era realmente uma relojoaria, tá? E aí eu fiz a live aqui onde eu expliquei itens da norma da NBR 14039, que é mais especificamente qual que é a proteção que você deve ter para subestações abaixo de 300 kVA e acima de 300 kVA, tá? E o evento nosso é esse daqui, pessoal, para quem não sabe, ó, já está com especialista em SE.com.br WIV Aula 1, o pessoal está comentando aqui, ó, muita gente participando. A gente está nesse momento, deixa eu ver aqui, acho que 2.000 pessoas já assistiram, tá? 2.721, tá? Então, pode aproveitar que a gente está aqui para isso mesmo, tá? Agradecer mais uma vez aí o pessoal da Unemat pelo convite de estar aqui participando, afinal, esse é o nosso propósito, né? Tá aqui compartilhando informação com vocês. E, sem dúvida, é engrandecedor. E eu acho que outra coisa também, né? Tem um detalhe que eu queria trazer aqui também, que eu tinha essa visão como estudante de engenharia, com relação tem uma grande frase que vem na mente da gente, assim, para que eu estou aprendendo isso, né? E hoje, pessoal, eu vou te falar, viu? Os profissionais mais bem remunerados estão diretamente associados, não necessariamente, tá? Não vou definir que o CDF da faculdade vai ser o cara que vai ser mais bem sucedido, não, tá? Porque sucesso também é muito relativo, né? Não está necessariamente associado a dinheiro, isso aí é muito relativo. Mas eu falo com relação, assim, a facilidades para você. Eu acho, no meu ponto de vista, o curso de engenharia elétrica, ele te abre portas, não só para engenharia elétrica, para outras coisas, pessoal. Às vezes a gente fica muito bitolado em faculdade, a gente tem outras linhas de raciocínio também, e até mesmo dentro da elétrica, que se você se dedica mais ali na faculdade, se você fica com aquele pensamento de para que eu vou usar isso vai fazer falta lá na frente, tá? Então é uma grande coisa aí para o pessoal que está cursando engenharia elétrica aí. Sem dúvida, o fato de eu ter feito engenharia elétrica hoje facilitou demais minha vida, por exemplo, em termos de programação, que a gente tem que desenvolver ferramentas aqui, em termos de, hoje eu estou envolvido muito com rede social, né, que quer queira, quer não, pessoal, tem um background complexo por trás, tá, que exige muito esforço de aprendizado, e eu acredito, pelo fato de eu ter feito engenharia elétrica, eu consigo absorver uma quantidade de informação maior e mais rápido do que as pessoas normalmente conseguem, por causa do curso de engenharia elétrica. Eu vou te falar, para mim é pior que medicina, na minha humilde opinião. Medicina, para mim, é só passar, o resto é de boa, tranquilaço. Falo mesmo porque eu conheço pessoas de UFMG, de medicina, e eu falo com propriedade, que é bem mais fácil. Beleza, pessoal? Então, dedica aí, bota saco, porque no final vai fazer diferença, tá? Vocês estão falando, estão pensando assim, pô, esse cara tá falando isso aí, tá doido? Tá doido. Vocês vão ver na hora que vocês caírem lá no campo e o bicho pegar para os seus lados. Beleza? Mais alguma dúvida? Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso então, né? Acho que acabaram as perguntas aqui. O pessoal da organização gostaria de fazer algum comentário. A professora Adriana está aí? Não sei se ela está online para fazer os agradecimentos. Sim. Então tá, fique à vontade. Então, muito obrigada, viu? A palestra foi muito boa, eu acho que deve ter acrescentado bastante aos alunos, e nada melhor do que eles falarem, né? A Sambi está à frente do evento, ela, o Matheus, a Andréia, eles poderiam falar agora, se manifestar, né? Pode falar, Sambi. Oi, eu só queria agradecer o Wilton por ter aceito o nosso convite e por ter dado essa palestra que foi maravilhosa e agregou bastante ao conhecimento de todos. E eu creio que o pessoal vai ficar bastante satisfeito com o conteúdo que foi passado para nós. É isso. Obrigada.
Eu agradeço, Samir, pelo contato aí, né, através da gente aí das nossas redes sociais, agradecer demais o pessoal da Unemate e a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do que a gente aprendeu aqui, de experiência também no dia a dia de trabalho, a gente que já está envolvida na área da engenharia elétrica, né. Eu falo, eu gosto muito da área, tá, para mim, hoje eu não me imaginaria em outro lugar, tranquilo, então é dar o gás mesmo, independente de se achar que para que serve, para que não serve, só faça com o máximo que você puder. Depois você vê. Aí depois você pensa se serviu ou não. Beleza? Então, agradecer, desejar uma ótima tarde a todos aí e um grande abraço a todos os participantes, agradecer a presença de todos vocês aí por estar prestigiando a gente e conferir lá no nosso canal do Instagram, Mesh Engenharia, tem o YouTube também, live, todo dia essa semana e toda quinta-feira, normalmente, as semanas, vocês vão encontrar. Beleza? Muito obrigado, André, muito obrigado, Samir, a coordenação, um grande abraço. Obrigado a você, Hilton. E até mais. Até mais. Tchau. Obrigada e até mais. Tchau, Samir. Até mais. Até mais. Obrigada a Até todos mais. que participaram. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Só lembrando aos participantes, né, de vocês preencherem, acho que o Matheus mandou aqui um link para vocês preencherem um formulário para o final aqui, para certificação também, tá bom?